Boa tarde a todos. Havendo o número legal e invocando a proteção de Deus, a hora regimental, declaro iniciada a sessão do dia 6 de novembro de 2024. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Alguém tem alguma sugestão, alguma emenda? Aprovada a ata. Pergunto ao secretário da sessão se há expediente em comunicações. Muito bem. Eu começo a sessão administrativa propondo à Corte que façamos uma moção de congratulações aos novos dirigentes eleitos do Egrégio Tribunal de Justiça na sessão plenária de hoje de manhã. O desembargador Ibanez Monteiro foi eleito presidente, a desembargadora Berenice Capuchu, vice-presidente, e a desembargadora Sandra Lali, corregedora de Justiça. Desembargador Vivaldo. Aprova, excelência. Desembargador Fábio Bezerra. Me acosto à proposição e só uma boa tarde a todos e desejar uma excelente sessão. Desembargadora Ticiana. Também, senhor presidente, me acosto sim aos votos de congratulação e com muito apreço, tenho muita consideração a todos eles e ao próprio Tribunal de Justiça, senhor presidente. Desembargadora Sueli. Acrescentar é o ouvidor, né? Desembargador Saraiva também. Do Saraiva, ouvidor, exatamente. E parabenizo com muito orgulho. Todos eles fazem muito bem o designo, são bem... eles estão sempre presentes e honram o nosso tribunal, todos eles. Então, eu fico muito feliz com a escolha e boa tarde a todos os presentes. Desembargador Lorinaldo Lima. Me acosto aos votos, senhor presidente, e desejo a eles uma gestão que confirme a história de cada um que fez jus estar lá. Desembargador Marcelo. Boa tarde a todos. Eu também me acosto à proposição de Vossa Excelência, desejando uma gestão profícua aos novos dirigentes do Tribunal de Justiça, que, como muito bem fazem sua carreira na magistratura, tenho certeza que o farão à frente do nosso tribunal. Também gostaria, nessa oportunidade, senhor presidente, também de propor aqui um voto de moção de congratulações ao desembargador João Rebouças por completar hoje 20 anos de integra aquela corte como magistrado, como desembargador. É um desembargador de extrema relevância para o nosso tribunal e gostaria também aqui, que já foi presidente aqui no nosso TRE também. Verdade. Eu fui presidido por ele quando estive aqui. Pois é. Pelo desembargador Vivaldo, no primeiro momento, e depois pelo desembargador Rebouças. Pois é, também, se possível, propor esse voto e também saudar aqui o doutor Vladimir Capistrano, que está aqui na nossa plenária. Todos aprovam a moção de congratulações ao desembargador Rebouças? Acompanho. O MPF, a PRE gostaria de acostar-se à proposição. Pois não, peço desculpas por não ter lá instado antes, mas iria fazê-lo agora. Anotando as proposições feitas e aprovadas. E agora passo a palavra a cada um dos membros que tenha alguma proposição a fazer. Desembargador Vivaldo. Nenhuma, excelência. Desembargador Fábio. Senhor presidente, acabei me antecipando, né, naquele momento. Sem problema. Então, só reiterar o boa tarde e desejar uma excelente sessão. Desembargadora Ticiana. Só desejar boa tarde a todos, senhor presidente, aos advogados que estão, doutor Vladimir, que está no plenário, e uma excelente sessão para todos nós. Desembargadora Sueli. Igualmente, desejar saudar a todos com boa tarde, servidores, membros da Corte e advogados aqui presentes. Desembargador Lorinaldo. Saúdo os membros da Corte, especialmente o doutor Vladimir, representando os advogados, e que tenhamos uma boa sessão. Desembargador Marcelo. Também, como o doutor Fábio, me antecipei aqui a fala, mas também apenas desejar uma boa tarde a todos. Aqui é uma boa sessão. A doutora Clarizier, eminente procuradora regional eleitoral. Boa tarde a todos. Sem outras proposições, excelência. Muito bem. Apregou
os seguintes processos que ainda dependem de pauta. A relatoria do juiz Fábio Bezerra, recurso eleitoral 0600-287, dígito 45, de 2024. Da juíza Tiziana Nobre, recurso eleitoral 06.067, dígito 03, 2024. Embargo de declaração no recurso eleitoral 0600-183, dígito 91, de 2024. Recurso eleitoral número 0600-251, dígito 35, de 2024. Recurso eleitoral número 0600-527, dígito 40, de 2024. Juíza Sueli Silveira, recurso eleitoral 06.075, dígito 50, de 2024. E, por fim, juiz Lorinaldo Lima, recurso eleitoral 0600-132, dígito 95, de 2024. Recurso eleitoral 0600-472, dígito 41, de 2024. Os processos que não foram lidos e publicados, ou não foram na sessão de ontem, ou não foram assinados. São só esses dois, João? O recurso eleitoral 0600-287, dígito 45, de 2024. Relator juiz Fábio Bezerra. Recorrente coligação Unidos por Boa Saúde. Recorrido Facebook Serviço Online do Brasil Limitada. Recorrido coligação A Esperança do Povo. E recorrido ainda João Maria Mesquita. Pois não. Muito bem. Esse é o primeiro, esse que eu acabei de apregoar, é o primeiro processo da pauta de hoje, da relatoria do juiz Fábio Bezerra. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. A Excelência pode relatar e votar. Então, obrigado. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Unidos por Boa Saúde contra a sentença proferida pelo juiz da 53ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente representação proposta pela recorrente em face da coligação Esperança do Povo, de João Maria Mesquita e do Facebook Serviço Online, por suposta divulgação de propaganda eleitoral em página do Facebook, sem prévia comunicação do respectivo endereço eletrônico à Justiça Eleitoral. Na sentença, o magistrado consignou que a prova constada não evidencia a participação ou autoria do representado nas postagens, pois o representado apenas indicou os links, não apresentou o conteúdo das postagens, o que viabilizou a sua visualização, não ficando assim demonstrado que os endereços indicados são de perfis de João Maria Mesquita. Em suas razões, a recorrente relata que juntou aos autos um PDF da página do perfil do Facebook do candidato, documento que contém hiperlinks direto que, à época da juntada, permitiu acesso ao conteúdo divulgado, e que, após tomar ciência da presente ação, o representado removeu o perfil do Facebook do A em uma tentativa clara de ocultar provas e frustrar a fiscalização eleitoral. Diz ainda que as postagens feitas nesse perfil eram idênticas às que estavam no Instagram, demonstrando claramente que o perfil no Facebook pertencia ao candidato. Requer, assim, o provimento do recurso. Em contra-razões, a coligação Esperança do Povo e João Maria Mesquita reiteram a preliminar de inépcia inicial da representação, arguída em contestação, sustentando que o representante não indicou corretamente a URL do conteúdo atacado. E acerca da imputação veiculada na representação, destaca que a juntada do print, desprovido de qualquer elemento técnico que comprove a correspondência com os endereços referidos, não pode ser considerado prova idônea para fundamentar uma representação. Com isso, pedem o desprovimento do apelo. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Pode votar, Excelência. Pronto. Estou afastando a prejudicial aqui do recurso, que é a preliminar da contestação, que é renovada, de inépcia da inicial, haja vista que houve a indicação das URLs questionada na representação com os links. E a questão de saber se abriu ou não abriu, se visualizou ou não, é questão de mérito. No mérito propriamente dito, eu digo aqui, na espécie, a propaganda eleitoral irregular foi identificada através dos seguintes links, e eu faço aqui a transcrição, né, de cada um. São 3 links do Facebook, e a demandante juntou ainda como prova do ilícito prints de telas extraídas do Facebook, que foram anexados ao ID indicado no voto. Analisando o conjunto probatório, concluo que a prova
produzida é insuficiente para se firmar a autoria dos representados em relação ao ilícito narrado. Conquanto a recorrente alega ter juntado o PDF demonstrando o conteúdo, não há indicação das respectivas URLs nos documentos, nos prints, bem como não é possível associar o referido conteúdo em que parece uma suposta conta do Facebook aos links fornecidos na petição inicial, a indicar ter havido divulgação de propaganda em plataforma na internet sem sua prévia comunicação à Justiça Eleitoral. Apesar de ter sido alegado no apelo, não se demonstrou que os conteúdos divulgados na conta do Facebook seriam idênticos às postagens constantes do perfil do Instagram, este sim informado à Justiça Eleitoral, de forma que a parte recorrente não fez prova das postagens realizadas no Instagram e a sua coincidência com o anexo, o conteúdo anexado no ID indicado no voto, que é o terceiro fundamento do recurso. Então, ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nego o provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente? Com o relator, senhor presidente. Exato. Integralmente com o relator, senhor presidente. Todos concordam? Sim, De acordo sim, senhor com o presidente. relator. Proclamando o julgamento. Tribunal, a unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria, conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Senhores juízes, o doutor Vladimir Capistrano encontra-se na sessão, ele não vai sustentar, porque não é o caso, mas um processo que ele pediu preferência, que é o número 10 da pauta, eu vou antecipar. E chamo o desembargo de declaração no recurso eleitoral 0600-206, dígito 62, de 2024, da relatoria do juiz Marcelo Rocha. Está em mesa, Excelência? É isso. A Excelência pode relatar e votar. É o 020662. Trata-se de embargo de declaração oposto pela coligação Mais Trabalho, Mais Mudanças contra acórdão desta Corte, que por unanimidade de votos deu provimento ao recurso eleitoral interposto por Manuel Cunha Neto para deferir seu registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Areia Branca, Rio Grande do Norte, nas eleições de 2024. A decisão embargada considerou que a superveniência da decisão monocrática proferida pela desembargadora Berenice Capuchu, do Tribunal de Justiça do Estado, atribuindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão condenatório da ação de improbidade administrativa número tal, afastou momentaneamente a inelegibilidade que fundamentava o indeferimento do registro. Trago aqui também a emenda da licença para não ler. Em suas razões, a embargante alega existência de omissão e obscuridade no acórdão por não ter elucidado como se daria a realidade caso seja se a reapreciação que sustenta ser necessário sanar tais falhas, inclusive para fins de pré-questionamento, argumentando que a ausência de delimitação temporal e procedimental sobre como se dará a reapreciação da causa de inelegibilidade, caso suscitada ou reformada, a decisão liminar impede a eventual recurso especial sobre o tema. Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão ou obscuridade, com intimação do embargado para contrarrazões, caso entenda necessário conferir efeitos infringentes. É o relatório, Excelência. Na espécie, não se verifica a existência de qualquer dos vícios dispostos no artigo 275 do Código Eleitoral, combinados com 1022 do Código de Processo Civil. O acordo embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
O julgado foi expresso ao estabelecer que a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório afasta momentaneamente a inelegibilidade, ressalvando que, no caso da decisão liminar perca a eficácia ou o acórdão seja mantido após o julgamento dos embargos de declaração, poderá haver a desconstituição do registro ou diploma eventualmente concedidos ao recorrente, nos termos do artigo 26C, parágrafo 2 da Lei Complementar 64/90. A decisão colegiada reconheceu expressamente a possibilidade de posterior reexame da situação jurídica do candidato em caso de alteração do panorama fático, seja pela renovação da decisão liminar, seja pela manutenção do acordo condenatório após o julgamento dos embargos de declaração. Inclusive, fundamentou tal entendimento no artigo 26C, parágrafo 2º da LC 64/90, que estabelece a desconstituição do registro ou diploma em caso de revogação da suspensão liminar. A embargante busca, na verdade, obter pronunciamento sobre questões procedimentais futuras e hipotéticas, o que não se harmoniza com a natureza dos embargos de declaração. Como bem ressaltado pelo TSE, não houve omissão, porquanto que nesta Corte se pronunciou relativamente a todos os pontos necessários aos deslindes da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. Eventuais aspectos procedimentais sobre a futura representação da causa de inelegibilidade deverão ser analisados no momento oportuno, caso se concretize a hipótese prevista no artigo 26.6, parágrafo 2º da LC 64/90, observando-se a legislação e jurisprudência então vigentes. Não cabe à Corte antecipar soluções para situações hipotéticas que podem sequer vir a ocorrer. A jurisprudência pacífica ao estabelecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos utilizados pelo julgador para decidir a controvérsia, quando inexistentes quaisquer vícios previstos no artigo 275 do Código Eleitoral. Quanto ao pré-questionamento, ressalta-se que os embargos não se prestam a provocar manifestação sobre teses jurídicas abstratas, desvinculadas das questões efetivamente decididas, sendo inadmissível sua utilização para forçar pronunciamentos sobre situações hipotéticas e futuras. De qualquer forma, o artigo 1025 do CPC estabelece que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitou, para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Portanto, eventual recurso especial não ficará prejudicado pela rejeição destes embargos, pois incide na espécie do chamado pré-questionamento ficto, bastando a parte que indica nas razões do recurso especial, de forma clara e fundamentada, as questões que pretende ver examinadas pela instância superior. Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração. Como voto, senhor presidente? Vivaldo. Acompanhe integralmente o relator. Vivaldo, Fábio. Com o relator, senhor presidente. Todos acompanham? Sim, senhor Sim, presidente. senhor. Eu também acompanho. Proclamando o julgamento, o tribunal, a unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Vladimir. Voltemos à ordem da pauta. Número 2, recurso eleitoral 06.067, dígito 03, de 2024. Aqui não consta nada. Não, é porque isso está não mesa, senhor presidente, é meu. Trarei É amanhã. mesa? É, não mesa. Ah, não mesa, né? Isso. Ok. Então, número 3, são embargos de declaração no recurso eleitoral 0600-183-91 de 2024, também da juíza Ticiana Maria Delgado Nobre. Isso. Vai mesa? Tá. Vossa Excelência Está tem a sim, senhor palavra. presidente. Muito obrigada. Trata-se de embargo de declaração da coligação Força, Coragem e União para uma nova São Pedro, Podemos, PP, em face de acordo proferido por esta Corte Regional, no ID tal, a seguir ementado. Em suas razões, a coligação embargante alega que houve omissão do acordo embargado sob o fundamento de que o entendimento sufragado na súmula 52 do TSE foi aplicado sem considerar que o processo específico que examinou a filiação partidária do embargado ainda não havia transitado em julgado. Acrescenta que não se questiona o julgamento colegiado proferido nos autos do processo número tal, mas que o referido processo não transitou em julgado e que, por isso, não pode servir como argumentação exclusiva ao indeferimento da ação de impugnação de registro de candidatura, que não se busca, por esta via, o desprovimento do recurso eleitoral, mas que seja demonstrada a fundamentação que levou a esta relatoria a entender pela regularidade da filiação partidária do órgão embargado. Pugna que seja acostada a fundamentação específica com relação ao embargado, por dois motivos. Primeiro, porque não foi formalizada a coisa julgada nos autos que reconheceu a filiação partidária,
E segundo, por não ser aplicável o verbete sumular número 52. Argumenta que o que se pretende com os presentes embargos é evitar que os partidos políticos que compõem a coligação recorrente tenham ceifado seu direito constitucional de recorrer às instâncias superiores e rediscutir a causa. Pré-questiona a matéria para recolher o acolhimento dos presentes embargos, reconhecendo-se a omissão. Intimado, o embargado ofereceu contrarrazões, relatando que o Podemos apresentou recurso especial no processo número tal, mesmo não sendo parte naqueles autos, e que defendeu perante o juiz da 8ª Zona Eleitoral que a intervenção do Podemos como assistente simples naquele feito era irregular. Segue aduzindo que o referido pedido de ingresso foi indeferido pelo juiz Aquó, decisão contra a qual não foi interposto o recurso, tendo o processo transitado em julgado, e que, por essa razão, o Podemos não detém capacidade jurídica ou processual para interpor recurso especial por não integrar a lide. Salienta que o processo número tal ainda não transitou em julgado apenas em razão de um recurso especial irregularmente atravessado naqueles autos pelo Podemos. Requer que os embargos de declaração não sejam conhecidos, uma vez que protelatórios. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. É o relatório, senhor presidente. Você pode prosseguir. Muito obrigada. Esse processo, ele é um dos processos de registro de candidatura de uma filiação partidária que foi reconhecida num processo de registro de candidatura cuja a impugnação se fundamentava exclusivamente na irregularidade de filiação partidária, e foi um processo coletivo de relatoria do Dr. Marcelo, que reconheceu a filiação partidária de todos os candidatos, dentre eles do senhor Alan Guerra. E aqui a coligação interpõe esse recurso de embargo de declaração, aduzindo que o nosso acórdão não teria enfrentado a causa da mãe da impugnação, que seria a impugnação quanto à filiação partidária do recorrente. No entanto, o fundamento do acórdão é exatamente a súmula 52, que diz exatamente que, decidida a filiação partidária em registro de candidatura, não cabe examinar acerto ou desacerto da decisão que examinou em processo específico a filiação partidária. Nós aplicamos a súmula e deferimos o registro julgando improcedente a impugnação. E eu ainda acrescento aqui que, de acordo com o artigo 257 do Código Eleitoral, os recursos eleitorais eles não são dotados de efeito suspensivo. Então, o acórdão proferido naqueles autos, por nós aqui, reconhecendo a filiação partidária de todos aqueles candidatos, ele tem efeito imediato, não sendo, portanto, necessário que se opere o trânsito em julgado para que produza seus efeitos aqui nestes autos de registro de candidatura. Então, com esses fundamentos, em resumo, senhor presidente, voto pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos. É como voto. Todos concordam? De acordo, excelência. De acordo, senhor. Muito bem. Proclamando o julgamento, o tribunal, à unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração opostos. Passemos ao número 4 da pauta. É o recurso eleitoral 0600-251, dígito 35 de 2024. Relatoria também da desembargadora Ticiana Nobre. É mesmo, excelência? Sim, senhor presidente. Pode relatar e votar. Neste caso, foi um recurso eleitoral interposto pela coligação Muda João Câmara contra a sentença proferida pelo juízo da 10ª Zona Eleitoral de João Câmara, que julgou improcedente o pedido formulado na representação eleitoral proposta em face de Armstrong Bezerra da Silva. Em suas razões recursais, narra a recorrente que em 3 sessões da Câmara de Vereadores, o recorrido afirmou que o candidato Reinaldo Bezerril dispunha de uma pesquisa interna, a qual indicaria a vitória do candidato Maurício Caetano, pertencente ao grupo político do representado, e que tal atitude configura propaganda irregular por disseminar desinformação e beneficiar candidato de sua coligação. Aduz que a sessão foi transmitida ao vivo por rádio e pelos canais oficiais da Câmara do YouTube, caracterizando o uso de estrutura pública para fins eleitorais. Por fim, pleiteia o provimento do recurso para, reconhecendo a prática de propaganda irregular e divulgação ilegal de pesquisa, aplicar as penalidades legalmente previstas. Contrarrazoando, o recorrido argumenta que não houve referência a números, porcentagens ou apresentou detalhes minuciosos quanto a qualquer pesquisa realizada, não havendo qualquer interferência na corrida eleitoral. Afirma que a imunidade parlamentar é uma prerrogativa conferida aos vereadores para que possam exercer suas funções com liberdade e independência, e ao final pleiteia pelo não provimento do recurso. Com vista dos autos, a PRE opinou pelo conhecimento e também desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente.
Bom, nos presentes autos, o que nós temos aqui é uma impugnação a um pronunciamento do vereador Armstrong e querendo que se caracterize isso como uma propaganda irregular, principalmente por ter divulgado pesquisa eleitoral. Mas aqui no voto, não sei se os pares tiveram acesso ao vídeo, o que ele menciona é exatamente que o outro candidato tem uma pesquisa de consumo interno, e ele cita muito essa questão de consumo interno. Enfim, na tribuna ele querendo se contrapor à oposição, né? Então, mas não trouxe, essa pesquisa foi uma pesquisa que eu nem sei, não dá para a gente saber se foi realizada de fato, mas é uma pesquisa que não se adequa aos rigores do artigo 33 da Lei das Eleições. E ela não demonstra a observância de nenhum rigor técnico que a legislação exige às pesquisas eleitorais, pois não houve divulgação de nenhum dado concreto exigido por lei, tais como percentuais, margem de erro, o instituto que foi contratado, o plano amostral, metodologia, enfim. Foi uma divulgação que ele fez por 3 vezes, mas só com esse teor de que havia essa pesquisa que indicava o candidato da situação como vencedor na cidade. Então, com base nisso, por não caracterizar realmente a divulgação de uma pesquisa eleitoral não registrada, como a representação supõe, é que o voto é no sentido de, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto. As razões estão aí no voto, já foi disponibilizado a todos. Todos de acordo? De acordo. Senhor presidente, eu estou de acordo também, é só que eu lembrei que teve um recurso com a mesma conclusão de outubro, que era justamente no discurso de um vereador dentro da Câmara, dizendo que tinha 3 pesquisas, foi até de minha relatoria, o 06.7392, é exatamente a mesma coisa, parece que está sendo recorrente esse discurso, mas se entendeu naquele momento justamente na linha do voto da relatora nesse processo. Então, acompanho integralmente, senhor presidente. Bueno. Então, proclamando o julgamento, o tribunal, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheceu e negou provimento ao recurso. Passemos ao número 5. Recurso eleitoral 0600-527, dígito 40, de 2024, relatoria também da juíza da desembargadora Terciana Nobre. Esses 5, eu sou suspeito. Aí mesas? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência pode relatar Esse isso. eu sou suspeito, tá, excelência? Tem Pois não, anotação doutor já da Marcelo. suspeição. Anotando o impedimento, a suspeição do doutor Marcelo Rocha. Posso começar? Sim. Obrigada. Trata-se de recurso interposto por Terezinha Maia de Medeiros em face de sentença proferida pelo juízo da 51ª Zona Eleitoral de São Gonçalo do Amarante, que julgou procedente o pedido formulado pela coligação São Gonçalo da Gente em representação por propaganda eleitoral irregular, impondo à representada, hora recorrente, uma multa eleitoral no valor de R$10.000. Nas razões recursais, a recorrente alega, em suma, que o impulsionamento da publicação ocorreu dentro do próprio ambiente da rede social pessoal da representada, que é deputada estadual, utilizando-se dos recursos publicitários disponibilizados pela plataforma Facebook. Ainda que se cogite a possibilidade de irregularidade da conduta atribuída à recorrente, a sanção pecuniária imposta revela-se manifestamente desproporcional e desarrazoada. Pleiteia pelo provimento do recurso e, na hipótese de ser negado o provimento, que haja diminuição da multa para o patamar mínimo, em respeito à razoabilidade e proporcionalidade. Em sede de contrarrazões, a agremiação recorrida arguiu que o impulsionamento ficou ativo entre 15 e 19 de setembro de 2024, ou seja, com o número de 10 a 15 mil impressões, sendo cabível a aplicação da pena de multa prevista no parágrafo 2º do artigo 57. A Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso apenas para reduzir ao patamar mínimo a multa aplicada. E passando para o voto, senhor presidente, na representação em referência, a recorrente fez uma postagem em sua página de Facebook entre os dias 15 e 19 de setembro e custeou esse impulsionamento, conforme informações contidas na própria publicação, comprovada mediante a apresentação dos dados da biblioteca de anúncio. E a postagem dizia o seguinte:
São Gonçalo do Amarante já decidiu, é 5-5. Linda festa da democracia e da esperança de dias melhores para o nosso povo são gonçalense. O Arrastão 5-5 foi um sucesso, porque o povo diz sim a Jaime Calado oficial e a Flávio Henrique vereador. Vale destacar que a matéria está prevista no artigo 36 da Lei 9.504 e também sobre o assunto dispõe o parágrafo 1º do artigo 27 da resolução do TSE e o artigo 57C da Lei 9.504. Assim, a recorrente poderia manifestar seu pensamento nas redes sociais em favor de seus candidatos. Eis que a postagem após 16 de agosto, feita sem ofensa à honra de candidato e sem notícia sabidamente falsa, mas é possível, porém não lhe era permitido pagar por qualquer tipo de impulsionamento, já que ela não é a candidata. O impulsionamento, segundo o artigo 57C, ele só pode ser contratado por partidos ou coligações ou candidatos e seus representantes, não sendo alcançado por tal permissibilidade aquele que exerce mandato de deputado estadual. Assim sendo, nesse ponto, a sentença não merece reparos. No tocante à redução da multa, tal qual também entendeu o Ministério Público, entendo também que assiste razão à recorrente, eis que a multa ela é fixada pela lei entre R$5.000 e R$30.000 para caso de violação ao disposto no caput do artigo 57C. O valor fixado em sentença foi R$10.000. No entanto, não há uma justificativa plausível para que essa multa aplicada pela primeira vez à recorrente, ela chegue a um patamar além do mínimo. Por isso, que considerando as peculiaridades deste caso concreto, especialmente a ausência de qualquer reincidência com relação à recorrente, é que diminui o valor da multa para o patamar mínimo em consonância com o que entendeu a Procuradoria Regional Eleitoral. Então, senhor presidente, prossigo para o final e, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, o voto é encaminhado no sentido de conhecer e prover parcialmente o recurso, reformando a sentença recorrida, tão somente para reduzir a multa ao patamar de R$5.000. É como voto, senhor presidente. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Proclamando o julgamento, o Tribunal, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheceu e deu provimento parcial ao recurso, reformando a sentença recorrida tão somente para reduzir o valor da multa aplicada para o mínimo para R$5.000, nos termos do voto da relatora. Passemos ao número 6 da pauta, que é o recurso eleitoral 06.075, dígito 50, de 2024, cuja relatora é a desembargadora Sueli Silveira. Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra, pode relatar e votar. Obrigada. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Flávio César Nogueira, João Nogueira Neto, Iraldo George Marques Guerra, em face de sentença proferida pelo juiz eleitoral da 12ª Zona, Nova Cruz, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral antecipada ajuizada pelo Partido Republicanos Municipal Nova Cruz. Na origem, o órgão partidário alegou que na data de 15/6/2024 teria sido realizado um evento em local aberto ao público, no qual o pré-candidato, utilizando-se de carros de som, botões e microfone, teria discursado sobre suas visões e desejos para o município, inclusive com a apresentação do partido ao qual é filiado e do possível número do candidato a cargo majoritário, no caso, o número 15, com clara intenção eleitoral. Na sentença, o juiz eleitoral deferiu pedido para que os recorrentes fossem obrigados a retirar postagem com pedidos implícitos de voto e para o fim de impedir a veiculação das citadas propagandas na internet, arbitrando multa em R$5.000. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam preliminarmente que o Republicanos não teria legitimidade para ajuizar a representação, uma vez que integraria coligação, bem como que a sentença seria nula, tendo em vista que não especificou as URLs das publicações que deveriam ser excluídas. No mérito, pontuam que os atos questionados não se configuram como propaganda antecipada, requerendo o afastamento da multa aplicada.
contra as razões, rechaçando as matérias preliminares e defendendo a manutenção da sentença. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de julgar improcedente o pedido de condenação por propaganda antecipada. É o relatório, senhor presidente. Pois não, pode prosseguir. No que diz respeito à alegação de legitimidade ativa do Partido Republicanos para atuar isoladamente no processo, em razão de integrar a coligação Nova Cruz Unida para Mudar, juntamente com Solidariedade, PP e Avante, cumpre pontuar inicialmente que, por se tratar de matéria de ordem pública, não há óbice em sua análise em sede recursal. Ocorre que, no presente caso, a representação eleitoral foi ajuizada em 24/7/2024, anteriormente à formação da coligação, que ocorreu no dia 28/7/2004, não ferindo o artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504, de 1997. Portanto, na data do ajuizamento da ação, o partido ainda não estava coligado. Assim sendo, rejeito a alegação de legitimidade passiva do Partido Republicanos. Preliminar. Posso continuar? Submetendo à corte, porque na verdade todos concordam com a conclusão da relatora? Sim, senhor presidente. Pode prosseguir, excelência. Quanto à alegação de nulidade da sentença por ter determinado a remoção das publicações na internet sem identificar a URL que deveriam ser excluídas, entendo prejudicado o argumento, uma vez que foram veiculadas em stories, os quais são excluídos automaticamente após 24 horas. Com efeito, após análise dos documentos nos autos, verifico a existência de postagem do tipo Stories em vídeo mostrando o evento em recinto fechado e a gravação do veículo preto com alto-falante acoplado, como uma baratinha, conhecido, com áudio apenas da melodia da lambada do Tibúrcios, sem letra e sem adesivo, além de ausência de elementos como local e data onde a gravação foi realizada. Logo, não há elementos que revelem a extrapolação dos atos permitidos pela legislação eleitoral. No que concerne a especificação aos vídeos de veículos do tipo carro de som, veiculando uma melodia e transitando pela cidade, entendo que não há nos autos elementos robustos para identificar ilegalidade prevista em lei, visto que não se faz qualquer referência ao partido ou aos seus pré-candidatos, assim como não há adesivos, bandeiras ou a veiculação de jingles próprio daquela campanha eleitoral específica, nem tampouco se precisou a data daquela circulação, não havendo como responsabilizar os representados com base apenas nas circunstâncias. Quanto à referência ao número 55, apontada como um elemento presente nas postagens com clara intenção eleitoral, também já foi enfrentada por esta Corte nestas eleições de 2024, não restando reconhecida ilicitude em publicação de pré-campanha. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Eleitoral, conheço e dou provimento ao recurso eleitoral interposto para fins de julgar improcedente o pedido formulado na representação por propaganda extemporânea, afastando a multa que havia sido combinada. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Muito bem. Proclamando o julgamento, o tribunal, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por Flávio César Nogueira, João Nogueira Neto e Iraldo Jorge Marques Guerra, nos termos do voto da relatora. Número 7 da pauta. Em mesa, senhor Relatoria do juiz do desembargador Lorinaldo Lima. presidente. Em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência pode relatar e votar. Senhor presidente, também anotaram minha suspeição nesse processo. Pois não, doutor Marcelo. O 7 e o 9, salvo engano. 7 e 9. Isso. Ok. Pode prosseguir, doutor Lorinaldo. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Paulo Eduardo da Costa Freire, que nas eleições municipais de 2024 concorreu ao cargo de prefeito municipal de Natal.
por meio do qual pretende a reforma da sentença proferida pelo juízo da terceira zona eleitoral, que, ao reconhecer a realização de propaganda eleitoral em rede social, o YouTube, cujo endereço não foi previamente comunicado à Justiça Eleitoral, julgou procedente representação proposta por Natália Bastos Bonavides e pela coligação Natal Merece Mais, horas recorridas, e condenou o hora recorrente e a coligação Bora Natal ao pagamento de multa de R$ 7.000, com um fundamento no 57b, parágrafo 5º da Lei 9.504. Em suas razões, o candidato hora recorrente reitera a preliminar de não conhecimento da inicial por falta de indicação do URL da página em que se teria indevidamente veiculado propaganda eleitoral. No eventual mérito, refuta a existência de endereço a ser comunicado à Justiça Eleitoral ao argumento de que, sem a identidade precisa e inequívoca do URL correspondente, não há como assegurar que o conteúdo apresentado nas capturas de tela seja efetivamente aquele que foi objeto da alegada irregularidade. Assim, ancorado, requer o provimento do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de se conhecer da inicial ou, subsidiariamente, julgar improcedente a representação em combate. Em sede de contrarrazões, os representantes recorridos defendem a manutenção da sentença de procedência, com vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, que emitiu parecer pela rejeição da preliminar, de extinção do feito, sem resolução do mérito, suscitada pela recorrente, e no mérito pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida. É o relatório, senhor presidente. Pode votar. No caso em exame, as partes representantes, senhora recorrentes, lograram colacionar em sua petição o print e link do conteúdo divulgado em canal do YouTube em nome do candidato representado, ora recorrente, relativo à propaganda de sua campanha, atendendo perfeitamente às condições de procedimento aqui discutida. Aqui, em sede de preliminar, de inépcia inicial. Né? Eu colaciono a cópia, ou melhor, a imagem que cita exatamente o endereço eletrônico da citada publicação, que é o fundamento da preliminar arguída. Então, de acordo com a inteligência do artigo 40b do caput, e parágrafo 1 da Lei 9.504, a indicação do endereço da postagem do conteúdo eleitoral, de cuja análise superficial se abstrai e abstrata, realizada à luz da teoria da seção, não permite de imediato afastar a responsabilidade, ao menos o prévio conhecimento do beneficiário representado. É suficiente para atentar aos requisitos de representação fundada em propaganda irregular em ambiente de internet. Em tal cenário, rejeito a preliminar sobre enfoque medida que se impõe. É como voto em relação a essa preliminar, senhor presidente. Todos concordam com a conclusão do relator sobre a preliminar? Pode prosseguir, excelência. O artigo 57b, inciso 1 a 4 e parágrafos 1º e 5º da Lei 9.504, trata da divulgação por candidato ou candidato de propaganda eleitoral na internet e que pressupõe a prévia comunicação à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos das aplicações utilizadas, blogs, redes sociais, sítios e mensagens. Cito aqui, transcrevo o dispositivo legal e me valho também de um julgado do ministro Raul Araújo Filho. No caso, em exame, condenou-se o representado, o recorrente, o então candidato a prefeito de Natal, ao pagamento da multa de R$ 7.000, em razão da divulgação de material de campanha eleitoral no canal do YouTube, não informado previamente à Justiça Eleitoral. Desume-se que a questão em discussão consiste em verificar se existe ou não prova apta a autorizar a conclusão de que o candidato ora recorrente foi responsável, ou ao menos teve ciência, pela veiculação da propaganda eleitoral na internet, mediante endereço eletrônico não comunicado previamente à Justiça Eleitoral. Aqui eu trago o perfil que foi utilizado, é uma prova objetiva e ele não comprovou o informe prévio, né, do sítio que foi suscitado na peça inicial, e
o canal do YouTube foi apontado no inicial como omitido. O candidato representado, ora recorrente, afastou qualquer dúvida razoável quanto à sua responsabilidade pela propaganda. Ele não conseguiu comprovar isso. No exame, a faculdade de se utilizar os endereços eletrônicos preexistentes, previstos no 57B, na 9.504, não exime a candidata ou candidato a obrigação de comunicá-los à Justiça Federal, como já foi dito. Cito aqui também um precedente do Dr. Fábio Bezerra, que trata exatamente do caso da necessidade de comunicação prévia dos endereços. De igual sorte, não há que se falar em sua redução, ou em relação à multa, não há que se falar em relação à redução, para além de não existir pedido do recorrente, porque não houve pleito específico, com sua fixação em R$ 7.000, equivalente ao menos de 1/4 do teto legal, afigurando-se proporcional ao alcance do canal omitido. E bem assim, do conteúdo de inegável viés profissional nele veiculado. Em face desse panorama fático caracterizado e realização da propaganda eleitoral irregular, mediante a ausência de prévia comunicação à Justiça Eleitoral do endereço eletrônico de divulgação do conteúdo publicitário na internet, impõe-se a rejeição da pretensão de reforma esquadrinhada no recurso com a manutenção da sentença impugnada em todos os seus termos. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, interposto por Paulo Eduardo da Costa Freire. Como voto, senhor presidente? Todos concordam? Com o relator. Proclamando o julgamento, o tribunal, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheceu e negou provimento ao recurso. Passemos ao número 8 da pauta, que é o processo recurso eleitoral 0600-472, dígito 41 de 2024, relatoria também do desembargador Lorinaldo Silvestre de Lima Filho. Em mesa, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ledson Diego Ferreira de Lima, por meio do qual pretende a reforma da sentença proferida pelo juízo da 67ª Zona Eleitoral, que, ao conhecer a realização de propaganda eleitoral em rede social, cujo endereço não foi previamente comunicado à Justiça Eleitoral, julgou procedente a representação proposta pela coligação Liberdade, Mudança e Progresso, ora recorrida, e condenou o ora recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000. Em suas razões, o ora recorrente defende, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 28 da Resolução 23.609 do TSE, a inexistência de obrigatoriedade da comunicação à Justiça Eleitoral dos perfis utilizados, Instagram e Facebook, na medida em que estes, existentes há vários anos, pertencem à pessoa natural do candidato representado, e não à pessoa jurídica do candidato. Ancorado nessa premissa, segundo o qual a conta da rede social em que divulga a sua propaganda eleitoral seria de natureza privada, utilizada sem fins comerciais ou exclusivos de campanha, salienta que, não tendo sido realizados os atos de impulsionamento ou disparos em massa realizados pelo perfil mencionado, tampouco publicação de propaganda em período vedado, não há se falar em ofensa à legislação vigente. Em contrarrazões, a coligação representante recorrida, defendeu a manutenção da sentença de procedência. Com vista aos autos, a PRE emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. De acordo com a inteligência do artigo 57B, incisos 1 a 4, também é o mesmo fundamento do voto anterior, a Lei 9.504, a divulgação pelo candidato de propaganda eleitoral na internet pressupõe necessariamente a comunicação eleitoral, e é assim que eu sigo no voto. Na sentença recorrida, condenou-se o representado recorrente, o candidato vereador no pleito de 2024, o pagamento da multa de R$ 5.000. Em prol de sua pretensão de reforma, o candidato ora recorrente sustenta não ter intenção de burlar a norma, uma vez que a propaganda eleitoral foi divulgada em redes sociais por ele e é muito utilizada na condição de pessoa natural. Essa é a essência do fundamento do recurso.
Mas conseguimos identificar aqui que houve sim o comunicado do endereço do Instagram, mas não foi feito em relação ao Facebook. Desume-se que a questão de discussão consiste em verificar se a utilização de perfis particulares preexistentes e de uso pessoal do candidato afasta a exigência da comunicação prévia do endereço eletrônico da Justiça Eleitoral. A própria Lei 9.504 diz que, a respeito da pessoa natural do candidato, até é necessário também a comunicação à Justiça Eleitoral, o que não afasta sua responsabilidade. Por óbvio, também, é certo que a faculdade de se utilizar dos endereços eletrônicos pré-existentes, ou seja, aqueles que já estão em uso antes da campanha, os perfis pessoais, não exime o candidato ou candidata da obrigação de comunicar à Justiça Eleitoral, como dito. De igual sorte, não há que se falar em redução do valor da multa também, quando se trata do quantum que foi estabelecido, que é um dos pleitos do recurso, no caso de não provimento quanto ao primeiro ponto, a multa foi fixada no valor mínimo. Então, não se permite também discutir a sua redução. Ante o exposto, voto em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Ledson Diego Ferreira de Lima. É como voto, senhor presidente. Todos concordam? De acordo. Proclamando o julgamento, o Tribunal, unanimidade de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Passa ao número 9 da pauta, que é o recurso eleitoral 0600-147, dígito 64 de 2024. Relatora, juíza Sueli Silveira. Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigada. Trata-se na origem de representação eleitoral ajuizada pela coligação Bora Natal, imputando à coligação Natal Merece Mais e aos seus candidatos Natália Bastos Bonavides e Mirclei Leite de Farias, a publicação de propaganda eleitoral negativa com impulsionamento na rede social Facebook, no período de 15 a 18 de outubro de 2024. O juiz eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido contido na representação. A coligação Bora Natal afirma em suas razões recursais que a propaganda eleitoral questionada apresenta conteúdo negativo e crítico em desfavor de outros candidatos, especialmente no trecho que diz: os que já tiveram a chance e nada fizeram, não mudarão agora. Aduz que a propaganda impulsionada não se limitou a veicular conteúdo positivo a favor da candidata representada, trazendo também conteúdo negativo aos seus adversários, de modo que não poderia ser objeto de impulsionamento. Contra as razões, alegando que a propaganda questionada faz referência ao sistema de transporte público municipal da capital, mas sem nenhuma crítica a candidato específico, razão pela qual requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral se pronunciou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Pode prosseguir, Excelência. Acerca da possibilidade de impulsionamento de conteúdo na internet, a Resolução 23.610 do TSE esclarece em seus artigos 28 e 29 as formas de sua realização, permitindo o impulsionamento aos candidatos, partidos e federação, desde que seja para promovê-los, vedando-se o seu uso para propaganda negativa. No caso dos autos, o cerne do debate consiste em verificar se a propaganda eleitoral veiculada no período de 15 a 18 de outubro de 2024, por meio de impulsionamento de conteúdo na internet, apresenta conteúdo negativo, em afronta à proibição contida no artigo 57c, parágrafo 3º da Lei 9.504, de 1997. Na espécie, os recorrentes apontam mais especificamente o seguinte trecho, contido na legenda da propaganda, como possível conteúdo negativo a candidato adversário, passível de atrair a incidência da vedação contida na legislação eleitoral. Abre aspas. Os que já tiveram a chance de fazer, nada fizeram, não mudarão agora. É 13 neles. Natal é Natália, Natália 13.
Com efeito, analisando o teor da mensagem, constato configurado o impulsionamento negativo na medida em que a candidata Natália realizou comentários prejudicial e crítico sobre a gestão do atual prefeito de Natal, estando esta crítica a seu adversário candidato da coligação ora recorrente. Deste modo, comprovada a realização de propaganda eleitoral negativa por impulsionamento, impõe-se a modificação da sentença recorrida e a condenação dos representados ao pagamento de multa no valor de R$5.000. Diante da inexistência de outros elementos nos autos a justificar a majoração da quantia. Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço e dou provimento ao recurso eleitoral interposto pela coligação Bora Natal, para fins de julgar procedente o pedido formulado na representação, condenando os representados Natália e Milcley ao pagamento de multa no valor de R$5.000, nos termos do artigo 57-C, parágrafo 2º da Lei 9.504, de 1997. É como voto, senhor presidente. Doutor Lorinaldo. Eu olhando a transcrição aqui, se não fosse por esse texto destacado pela doutora Sueli, de fato, realmente não seria caracterizado, mas mesmo que de maneira indireta é vinculado o prefeito ao então candidato. Então, nesse sentido, eu voto com a relatora. Doutor Marcelo. A suspeita, né? Desembargador Valdo. Também, excelência. Acompanho a relatora. Doutor Fábio. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Tiziana. Também. Proclamando o julgamento. Tribunal. A unanimidade de votos em consonância, em desacordo com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheceu e deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido formulado na representação e condenar os recorridos ao pagamento de multa no valor de R$5.000 nos termos do voto do relator. Da relatora. E passemos ao último processo da pauta, que é o número 11. Recurso eleitoral, embargo de declaração no recurso eleitoral 0600-289, dígito 08, de 2024, de relatoria do juiz Marcelo Rocha. A palavra, excelência. Mesmo, excelência. A coligação Honestidade e Mais Trabalho, após embargo de declaração, em face do acordo proferido por esta Corte, que por unanimidade negou provimento aos recursos eleitorais interpostos pela própria coligação e pelo Ministério Público Eleitoral, mantendo a sentença que deferiu o registro de candidatura de Iron Lucas de Oliveira Júnior para concorrer ao cargo de vereador do MDB de Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Eis a emenda do acordo aqui embargado. Peço licença para não ler, pois está disposto no voto. A embargante alega a omissão quanto a 2 pontos. 1. Inaplicabilidade da súmula 41 do TSE às condições de elegibilidade, por se referir expressamente apenas às causas de inelegibilidade. 2. Ausência de manifestação sobre a impossibilidade dos efeitos retroativos da decisão que declarou a nulidade da condenação criminal do candidato, citando precedente do TSE, segundo o qual a decisão liminar tem efeitos ex nunc, especificamente quanto à filiação partidária. Argumenta que a condição de elegibilidade deve ser analisada à luz do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabelece requisitos objetivos que não podem ser relativizados por decisões sobre nulidades processuais. Sustenta que o juiz da turma recursal não se manifestou sobre a retroatividade de sua decisão, limitando-se a determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, o que não alteraria a situação fática já consolidada. Requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a inaplicabilidade da súmula 41 do TSE e a ausência dos efeitos retroativos da decisão que anulou a condenação criminal, indeferindo o registro de candidatura. É o relatório, senhor presidente. A embargante, a pretexto de apontar a omissão, busca rediscutir o mérito da causa e obter nova análise de questões já enfrentadas pelo acordo embargado, o que não se admite em via de desembargo declaratório. Com efeito, o acórdão abordou expressamente a aplicabilidade da súmula 41 do TSE às condições de elegibilidade, fundamentando que, embora o enunciado se refira expressamente às causas de inelegibilidade, o mesmo raciocínio se aplica às condições de elegibilidade, como é o caso da filiação partidária. Fecha aspas.
A conclusão baseou-se na jurisprudência do TSE, que veda à Justiça Eleitoral avaliar o acerto ou desacerto das decisões dos órgãos competentes, tanto em relação à inelegibilidade quanto às condições de elegibilidade. Da mesma forma, o acordo analisou detidamente a questão dos efeitos da decisão, que declarou a nulidade do acordo condenatório, distinguindo a hipótese dos autos, em que houve declaração de nulidade absoluta por incompetência, daquela tratada no precedente citado pela embargante, que versava sobre mera suspensão dos efeitos da condenação. O julgado destacou que, abre aspas, ao declarar a nulidade do acordo condenatório, a decisão reconheceu que a condenação criminal era juridicamente inexistente desde sua origem, não tendo, portanto, produzido efeitos válidos em nenhum momento. Fecha aspas. Ressaltou tratar-se de vício insanável, que atinge a própria existência do ato processual e não de mera nulidade relativa. Fecha aspas. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que não há omissão, porquanto esta Corte se pronunciou relativamente a todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. O TSE também já decidiu que o acordo embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido e que, ausentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, não há razão para qualquer reparo. Não bastasse isso, o acordo apresentou 2 fundamentos autônomos e suficientes para manter o deferimento do registro. 1. Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, a condenação não ensejaria suspensão de direitos políticos. 2. Mesmo se considerada nula a filiação inicial, ela teria sido convalidada em 13 de nove de 23, mais de 6 meses antes do pleito. Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, revelando-se os presentes embargos mero instrumento para rediscutir a matéria já decidida, o que não se admite. Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração. É como voto, senhor presidente. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. Proclamando o julgamento. Tribunal, à unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Não havendo mais processo em pauta, cumprimento a todos e declaro encerrada a sessão.